Olá, graça e paz seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu quero trazer neste momento uma reflexão sobre a vinda de Jesus. Nós temos vivido dias de violência, corrupção, doença, morte, infidelidade, preconceito, desrespeito, tristeza, desânimo, medo, etc. Infelizmente, as coisas vão de mal a pior e a maldade do ser humano ela parece cada vez mais não ter fim. Porém, esse não é o plano de Deus. Quando nós lemos o livro de Gênesis na Bíblia, que conta o início do mundo, nós vemos que Deus fez tudo perfeito. Ele queria que vivêssemos em um verdadeiro paraíso, mas o pecado atrapalhou tudo. A partir de Adão e Eva, o pecado se espalhou por toda a humanidade. E todos nós, separados da presença de Deus, conforme está escrito lá em Romanos 3:23, mas Deus, por nos amar, tanto, de uma forma tão linda, ele enviou o seu filho Jesus para quê? Para morrer na cruz em nosso lugar, pagando um preço, uma dívida que era nossa. Apesar de todo o sofrimento, Jesus sabia que o Pai o ressuscitaria e ele nos fez uma promessa. Lá em João 14, verso 18, ele disse assim: Não os deixarei órfãos, mas voltarei para vocês. Quando nós cremos na morte e na ressurreição de Jesus Cristo e passamos a segui-lo e a servi-lo, logo nós vamos descobrindo que aqui não é o nosso lugar. Nós não conseguimos nos sentir à vontade neste mundo. Sabe por quê? Porque ele não é a nossa casa. Na verdade, nós estamos a caminho dela. E durante essa caminhada, muitas vezes nós desanimamos, muitas vezes nós enfraquecemos, pois tudo parece estar contra nós. Nessas horas é até normal, nós queremos jogar tudo para o alto. Mas sabe o que nós temos que fazer diante disso? Temos que olhar para o céu e nos lembrar de que o Senhor disse: Voltarei para vocês. Essas palavras que um dia confortaram os discípulos, elas precisam dia após dia também nos confortar. Nós devemos viver a nossa vida conscientes de que nós não pertencemos mais a este mundo. Conforme Jesus orou, ele orou o seguinte: Pai, dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Essa oração está registrada em João capítulo 17, versículos 14 ao 16. Então preste atenção no que eu vou te falar. Jesus ele voltará para nos levar com ele para a nossa verdadeira casa. E quando esse dia chegar, tudo que hoje nos entristece não existirá mais. Ele vem para buscar o que são seus, acabar com o pecado e que traz todo tipo de sofrimento e dor. Em Apocalipse 21, versículo 4, diz assim: E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já foram passadas. Nós não podemos ficar olhando somente para os problemas deste mundo, pois Jesus nos fez uma promessa maravilhosa. Está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, diz assim: Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Nós precisamos entender que o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. E ele deseja que todos nós sejamos salvos. Por isso, ele sempre nos dá a oportunidade de salvação para que todos nós alcancemos essa plena salvação. E ele espera com paciência por aqueles que ainda não o aceitaram. Esse é um dos motivos pelos quais Jesus ainda não voltou. Por exemplo, vamos ver aqui o que diz o texto sagrado. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, o dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão.
Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada, visto que tudo será assim desfeito. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Viva de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Esse trecho que eu citei aqui está registrado em 2 Pedro capítulo 3, o verso 8 ao 13. Jesus voltará, e a verdade é que nós não sabemos quando. Mas e se ele voltasse hoje? Quantos de nós seríamos salvos? Nós estaríamos preparados? Uma pergunta séria também. Cada dia que passa é um dia a menos para a volta de Jesus e uma oportunidade a mais para estarmos preparados. Por isso, enquanto Jesus não volta, devemos ficar firmes e demonstrar gratidão com a nossa obediência à sua palavra. Que essa seja a cada dia a grande motivação das nossas vidas. Que você medite nessa reflexão que eu trouxe aqui agora. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te proteja, te guarde, te dê muita paz. Um grande abraço. Fique na paz. Vou deixar aqui um louvor para complementar essa reflexão e que o Espírito Santo continue falando ao seu coração através deste louvor, como com certeza falou através dessa reflexão. Um abraço, fique na paz. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses e anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz, resgatei. Se você já foi
vou desistir. Isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar